Olá pessoal, tudo tranquilo, beleza? Professor Paulo Roberto junto com você novamente. A aula de hoje é uma aula que nós vamos tratar de circunferência e círculo, mas nós temos um exercício da aula anterior que eu quero fazer com você, que é uma aula importante, onde a gente vai classificar, um exercício importante, onde nós vamos classificar alguns quadriláteros importantes. Na aula passada nós vimos os nomes, Então lembra lá, o quadrado eu nem coloquei aqui porque ele lá na frente vai ser objeto de estudo específico, do quadrado. Então nós temos lá o quadrado, aí nós temos lá o retângulo, o retângulo tem também algumas características que nós conhecemos, eu nem coloquei o retângulo aqui, porque a gente, o retângulo vai conversar e vai falar bastante sobre ele. O que nós temos aqui? O losango, nós temos o trapézio, são vários tipos de trapézio, e nós temos o paralelogramo. Então são características diferentes que a gente vai trabalhar. Primeiro, presta atenção aqui num detalhe importante, Todos eles têm 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, aqui 1, 2, 3, 4, aqui 1, 2, 3, 4 e aqui 1, 2, 3, 4. Todos eles têm 4 vértices. Então isso é uma característica de todo quadrilátero. Todo quadrilátero tem 4 vértices. Todos eles têm 4 lados, Então a gente tem aqui lado 1, lado 2, lado 3, lado 4. Aqui também, lado 1, lado 2, lado 3 e lado 4. Aqui também, lado 1, lado 2, lado 3 e lado 4. Nesse trapézio aqui também, lado 1, lado 2, lado 3, lado 4. Esse trapézio aqui, veja que tem 4 trapézios aqui para a gente trabalhar. Lado 1, lado 2, lado 3 e lado 4. E nós temos um último aqui que é o paralelogramo também. Lado 1, lado 2, lado 3 e lado 4. Ok? Outra coisa também, Todo quadrilátero ele tem 4 vértices, A, B, C, D, representamos em todos os quadriláteros aí, 4 lados, lado 1, lado 2, lado 3 e lado 4, e 4 ângulos, Então nós temos aqui o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Lembrando que segmento eu represento, vértice eu represento com letra maiúscula, lado eu represento com letra minúscula, lado 1, lado 2 e assim por diante, e ângulo eu represento com letra minúscula, mas eu tenho que colocar ali o chapeuzinho em cima para designar um ângulo. Aqui eu tenho também o ângulo B, aqui eu tenho o ângulo C, aqui eu tenho o ângulo D, e aqui eu tenho o ângulo A, Veja que o ângulo A e o ângulo B, eles têm uma característica ali de ângulos de 90 graus, Aqui eu tenho também o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D, E aí por diante, aqui eu também tenho o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Vamos reproduzir em todos, para que a gente tenha todos os quadriláteros aqui completos. Ângulo A, ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Lembrando que nós não estamos com todos, Nós deixamos 2 de fora, que é o quadrado e o retângulo, porque eles têm um estudo mais profundo lá à frente. Aí eu tenho aqui também o ângulo A, eu tenho aqui o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. O que nós vamos ver agora são as características que esses ângulos e os lados têm que acabam tornando um quadrilátero sendo chamado de paralelogramo, outro de trapézio. Um quadrilátero ser chamado,
por exemplo, de losango e o outro de retângulo? Quais são essas diferenças importantes? Outra coisa, você observou que nós temos 4 trapézios ali no quadro. Cada um tem um nome, né? Então cada um tem uma característica, ok? Veja uma coisa, o losango, o que o losango tem? O losango ele tem uma característica que os 4 lados são iguais. Você vai dizer assim, mas Paulo, se os 4 lados são iguais, o que faz ele ser diferente de um quadrado, né? Na verdade, são os ângulos internos. Vou te dar mais ou menos uma ideia para você entender. O losango é como se você pegasse um quadrado, virasse esse quadrado, apoiasse esse quadrado em um dos vértices e desse uma pisadinha em cima dele, né? Ou seja, desse uma achatada. Os lados continuam com o mesmo valor. O que aconteceu é o seguinte, o que acontecia com o quadrado? O quadrado ele tinha 4 lados iguais e 4 ângulos iguais, né? O losango não, ele continua tendo os 4 lados iguais, mas quando você deu uma pisadinha nele, deu uma achatada, esse ângulo abriu, ou seja, esse ângulo aqui, ele ficou maior do que 90, consequentemente esse ângulo diminuiu. Então, na verdade, a diferença é que ele tem o losango, ele tem os 4 lados iguais. O que ele não tem são os 4 ângulos iguais. Então, na verdade, aqui, o ângulo A é igual ao ângulo C. Esses 2 ângulos são iguais. E o ângulo B é igual ao ângulo D. Então, a diferença do losango, se eu disser para você assim, um quadrilátero tem os 4 lados iguais. Eu posso afirmar que é um quadrado? Não, porque eu tenho que saber também qual é a relação entre os ângulos. Então, se eu disser assim para você, um quadrilátero tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Você vai me dizer, é um quadrado, porque ele tem os 4 lados iguais, os 4 ângulos iguais, aí vai ser um quadrado, né? Agora, se eu pegar esse quadrado e der uma achatadinha nele, der uma pisada nele, ele vai abrir esses ângulos e os daqui vão fechar. Então, ele continua tendo os 4 lados iguais, os lados não mudaram. O detalhe é que agora você não tem mais os 4 ângulos iguais. Na verdade, quem são os ângulos iguais? São os ângulos opostos. O B é igual ao D e o A é igual ao C. Ok? Então, são 4 lados iguais, mas não são 4 ângulos iguais. Eles são iguais 2 a 2. Então, essa é a grande diferença do losango para o quadrado, né? Veja uma coisa, o paralelogramo a gente pode usar o mesmo raciocínio. É como se fosse um retângulo, né? Então, eu pego aqui um retângulo e eu achato esse retângulo, eu piso nesse retângulo. Aí, a hora que eu dou uma achatada nesse retângulo, esse ângulo de baixo aqui abre e esse ângulo aqui fecha. Então, qual era a característica do retângulo? O retângulo ele tinha 2 lados iguais, ou seja, os lados eram iguais 2 a 2. Aqui, o paralelogramo continua tendo os lados iguais 2 a 2, né? Esse segmento de reta AD é paralelo ao segmento de reta BC. E o segmento de reta AB é paralelo ao DC, ou ao CD, tanto faz, né? Ou seja, esse segmento de reta é paralelo a esse, e esse segmento de reta é paralelo a esse. Você vai dizer, Paulo, no retângulo é a mesma coisa. Também. Só que no retângulo, o que acontecia? Os lados, né? Aqui, se a gente olhar o retângulo, esse lado também é igual a esse, também é paralelo. Este lado é igual a esse e também é paralelo. A diferença é que no retângulo, os 4 ângulos são iguais. Os 4 ângulos têm 90 graus. No caso do paralelogramo, não. No paralelogramo é a mesma coisa do losango. O losango é como se eu desse uma pisadinha no quadrado, o paralelogramo é como se eu desse uma pisadinha no retângulo.
Ele abre um ângulo e o outro fecha. Então aqui, na verdade, o ângulo A é igual ao ângulo C e o ângulo D é igual ao ângulo B. Então essa é a diferença, né? Então muito importante porque o losango ele é parecido com o quadrado, né? A diferença está nos ângulos, e o paralelogramo é parecido com o retângulo, a diferença está nos ângulos. Agora nós temos aqui 4 trapézios e a gente tem que classificá-los, né? Veja, esse é um trapézio que tem 2 ângulos de 90 graus, né? Então, quando um trapézio tem essa característica, veja que ele é um quadrilátero, ele tem 4 lados. 2 lados paralelos, os outros 2 não, né? Ou seja, o segmento BC é paralelo ao AD. Isso em todas as situações, só muda, lógico, o vértice que eu, né, nominei de forma diferente. Então, nesse caso aqui, como ele tem ângulos de 90 graus, ele é chamado trapézio retângulo, em função do ângulo de 90 graus. Existe o triângulo retângulo também, que tem o ângulo de 90 graus, né? Por exemplo, se eu fechar aqui, é um triângulo retângulo. Isso a gente vai ver depois. Esse trapézio que tem todos os lados diferentes e todos os ângulos diferentes, ele é chamado trapézio escaleno. Então aqui eu tenho um trapézio escaleno. Ok? Aqui eu tenho também um trapézio escaleno, são 2 trapézios escaleno, né? Eu só coloquei um maior e um menor, para você enxergar aqui. O escaleno ele pode ter todos os lados diferentes. Então eu tenho um trapézio escaleno, um outro trapézio aqui também escaleno, ok? E esse trapézio aqui ele tem uma característica interessante. O lado 1 é igual ao lado 3. Esses lados são iguais. E aí acontece uma situação interessante. O ângulo A é igual ao ângulo B. E o ângulo D é igual ao ângulo C. Então o ângulo C é igual ao ângulo D. Esse trapézio é chamado trapézio isósceles. Ok? Então, esse assunto e esse exercício foi importante porque, na verdade, nós classificamos o losango, o paralelogramo e o trapézio. Beleza? Vamos dar uma faladinha agora em círculo e circunferência, que não é um assunto difícil, mas é para a gente entender esse início que trata, né, do círculo e da circunferência. Eu vou apagar aqui, a gente continua esse assunto. Então vamos lá. Primeiro eu vou criar uma situação para ver se você consegue imaginar, tá? Então vamos lá. Imagine a seguinte situação, né? Nós vamos fazer um acampamento, a escola resolveu levar os alunos para fazer um acampamento, né? Um acantonamento até na escola, e aí à noite lá estava frio, o pessoal disse, não, vamos fazer uma fogueira com todo cuidado, lógico que tem um adulto lá, né, cuidando disso, e ele vai fazer a fogueira. Então ele faz uma fogueira em um ponto aqui que eu vou chamar de centro. Então aqui eu tenho um centro. E aí, né, o adulto que está lá junto organizando, a professora, o diretor da escola, ou, né, um pai que também foi junto aí para ajudar, um responsável, ele disse, olha pessoal, eu quero que todo mundo fique em volta da fogueira, mas a uma mesma distância da fogueira. Né? Ou seja, eu quero que por segurança, todo mundo que fique em volta da fogueira fique a uma mesma distância de 2 metros. Então a gente vai fazer um esboço aqui para a gente entender como é que seria mais ou menos essa situação. Né? Então eu teria aqui, eu até vou fazer diferente. Eu vou pegar aqui e vou fazer a mesma medida para a gente ter realmente uma ideia bem clara do que vai acontecer. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui
o nosso ponto, que é o centro, e eu vou usar aqui a nossa apostila, né, considerando que essa seria a nossa distância de 2 metros. Então, olha aqui, ó, eu tenho aqui, para cá, eu tenho 2 metros, para cá, eu tenho 2 metros, para cá, eu tenho 2 metros, aqui eu teria 2 metros, aqui eu teria 2 metros, aqui eu teria 2 metros, aqui 2 metros e aqui 2 metros, né? Então, o que acontece? As pessoas estão localizadas, todas elas aqui, a uma distância de 2 metros da fogueira. Então, aqui tem uma pessoa, aqui tem outra pessoa, aqui tem outra pessoa e aqui tem outra pessoa, né? Tá todo mundo a 2 metros da fogueira. Agora imagine que isso daqui vai completando, até ter uma pessoa do lado da outra. Imaginou? Aí eu vou fazer o seguinte, eu quero tirar uma foto desse grupo. Aí eu pego um drone, né, com uma câmera fotográfica nele, está filmando e está fotografando, esse drone sobe e vai tirar uma foto de cima. Aí eu pergunto para você, qual é a figura geométrica que eu vou enxergar nessa foto? Ou seja, aonde todas as pessoas estão a uma mesma distância desse centro. Então, se eu pudesse colocar todas as pessoas, eu viria algo mais ou menos, né? Eu não estou usando aqui um compasso para isso, mas eu veria algo mais ou menos assim. Então eu veria o que a gente chama em geometria de circunferência. Então, a circunferência, ela é uma linha, e esta linha, ela une pontos que estão a uma mesma distância do centro. Então a gente diz o seguinte, que a circunferência é um conjunto de pontos equidistantes de um centro. E essa distância ou essa equidistância eu chamo de raio. Então isso daqui é o raio da circunferência, né? Normalmente para raio eu uso letra minúscula, né? O raio eu posso chegar aqui e dizer, olha, o raio aqui é os 2 metros que foi proposto de distância. Então, todo mundo está a uma mesma distância de 2 metros. Tá aí. Ok? Então, isto é o raio da circunferência. Agora, se eu te perguntar o seguinte, qual é a distância máxima entre 2 pessoas? Ou seja, as pessoas que estão mais longe, elas estão em lados opostos. Então, na verdade, essa distância aqui, que é a maior distância, que na verdade é o dobro do raio, né? Você concorda comigo que a maior distância entre 2 pessoas são 4 metros. Então, esta maior distância entre 2 pessoas eu chamo de diâmetro. Então, o diâmetro de uma circunferência é o dobro do raio, né? Seria, na verdade, o maior segmento que eu consigo colocar dentro de uma circunferência. Isto é o diâmetro. Qualquer outro segmento que não seja o diâmetro, por exemplo, eu quero pegar aqui a distância entre este daqui e este daqui. Veja que
essa distância ela é menor que 4, porque a maior distância é 4. Então, essa distância ela é chamada de corda. Então, uma corda dentro de uma circunferência é a distância entre dois pontos. Aí eu te pergunto, qual seria a maior corda dentro de uma circunferência? A maior corda é o diâmetro. Essa daqui é a maior corda. Então, a maior corda de uma circunferência é o diâmetro, né? Então, o raio é a distância entre o centro e um ponto da circunferência, né? O diâmetro é a maior corda e a corda é qualquer distância entre pontos de uma circunferência. Isso é uma corda. Eu posso ter cordas bem pequenas aqui, por exemplo, isso aqui é uma corda, ou eu ter a maior corda dentro de uma circunferência, que é o próprio diâmetro. Agora tem um detalhe, né? Vamos supor que depois que o pessoal saiu dali, eles resolveram, nessa região aqui, pintar essa região. Então eles vão pintar essa região de branco para mostrar que ali um dia teve, né, um acampamento e ali foi feita uma fogueira. Aí o que acontece? Toda essa região interna pintada, essa região eu chamo de círculo, né? Então existe uma diferença muito grande entre circunferência e círculo. A circunferência é a linha externa. Qual é a característica dessa linha? Todos os pontos estão equidistantes de um centro. Essa distância é chamada de raio. Se eu pegar um segmento qualquer que une dois pontos da circunferência, eu chamo de corda. Qual é a maior corda dentro de uma circunferência? É o diâmetro, né? E o diâmetro, se ele é a maior corda, ele é o dobro de quem? Do raio, né? E essa região dentro da circunferência é chamada de círculo. Beleza, gente? Então, uma aula importante, nós demos uma retomada lá nos quadriláteros e conhecemos hoje a circunferência e o círculo, ok? Um abraço para você, até o nosso próximo encontro.